Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 7º, Emancipação da Alma. Nós vamos falar hoje do item O Sono e os Sonhos, continuando, o vídeo de ontem. 403 e 404 serão as questões que nós vamos trabalhar hoje. É a continuação do vídeo de ontem, então se você não assistiu, seria interessantíssimo que você visse o outro vídeo primeiro e depois esse. Por quê? Porque nós fizemos, ele é até um pouquinho mais longo, tem um pouquinho mais de 10 minutos, e é importante a gente analisar toda a resposta que foi dada pelos Espíritos, que é bastante longa, à questão 402, para a gente entender agora a 403 e a 404, tá? Mas a gente vai dar uma pincelada, caso você não tenha como ver o outro vídeo. Vamos lá. 403. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. A gente já falou isso no outro vídeo, mas a gente vai continuar aqui. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. Resposta: isso que chamais de sono, nada mais é que o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com seus entes queridos, seja neste mundo ou em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, pois este não as percebeu por meio dos órgãos do corpo. Veja bem, quando a gente recebe alguma informação pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca ou pela pele, que são os 5 sentidos, o nosso cérebro registra semelhanças, tá? Então ele registra aquela informação que nós estamos recebendo pelos sentidos, e toda vez que nós recebermos uma informação parecida, ele compara para a gente entender, tá? Só para nós entendermos, quem é um pouquinho mais velho, que conheceu o filho de um grande amigo, ou de um parente, enfim, conheceu quando tinha 3 aninhos. E aí se passam 10 anos, e aí você torna a ver aquele amigo ou aquele parente, e aí ele fala assim: olha, esse aqui é o meu filho, fulano de tal, que você conheceu quando tinha 3 anos. Agora o garoto tem 13, já está na adolescência, já mudou completamente. Seu cérebro vai fazer o quê? Vai pegar aquela imagem que você tinha dele aos 3 anos e vai associar a imagem que você tem hoje aos 13 anos e pronto, aquela pessoa é a que você conheceu sempre. Ele vai fazer essa associação tão rápido que a gente nem percebe que foi feita essa associação. Então, só para a gente entender, se eu não sei o que acontece no plano espiritual, se eu ignoro completamente como são as coisas lá no plano espiritual, se eu não sei que quando eu durmo eu saio do corpo como se eu tivesse morrido, tudo que eu receber de informação lá não vai ter comparação no meu cérebro para ele ligar. Então a dificuldade de eu me lembrar dos sonhos é muito grande. Eu tenho que acordar só quando é o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, quando a pupila está se mexendo, assim, o olho está fechado, mas a pupila está se mexendo muito rapidamente. Nesse momento que nós estamos sonhando, e que se eu acordar nesse momento a chance de eu me lembrar do sonho é maior, mas se não tiver nada parecido com o que eu vi e senti no plano espiritual no meu cérebro, eu não vou fazer essa comparação, e não fazendo essa comparação, o meu cérebro ignora e eu não me lembro do sonho. Por isso que eu disse no vídeo anterior que seria interessante nós conhecermos mais o plano espiritual até do que necessariamente o espiritismo, para se lembrar do sonho. Para me lembrar de sonho, da atividade minha fora do corpo, enquanto meu corpo dorme, que eu estou fora do corpo como se tivesse morrido, comprovado cientificamente, etc. e tal, como falei no vídeo anterior. Então eu preciso saber como é no plano espiritual. E o livro da Ivone do Amaral Pereira, que é o Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, nós vamos encontrar muito de como é no plano espiritual, como acontece no plano espiritual, como que os espíritos plasmam o seu pensamento, e nós vamos ter uma noção bastante grande. Isso vai me dar condições do meu cérebro ter as informações, e quando eu estiver fora do meu corpo recebendo as informações como espírito onde eu estiver, quando eu volto para o corpo, meu cérebro vai conseguir assimilar um pouco mais daquilo que eu vi, daquilo que eu senti, daquilo que eu percebi enquanto eu estava fora do corpo. Tá? Então é muito importante essa situação. Aí vem a outra pergunta que é extraordinária. O que pensar da significação atribuída aos sonhos?
daquelas pessoas que falam, você sonhou com isso? Então com certeza é isso, 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 isso. Essa adivinhação, essa ideia de que os sonhos significam alguma coisa. Os espíritos respondem: os sonhos não são verídicos como acham aqueles que leem a sorte, pois é absurdo acreditar que o fato de sonhar com uma determinada coisa anuncia uma outra coisa. Você sonhou com água, então isso significa que você vai ter o futuro assim, assim. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você sonhou com a sua sogra, joga no jogo do bicho na cobra. Tem nada a ver uma coisa com a outra, uma atribuição horrenda, né, que se faz à sogra. Então, esse tipo de atribuição de significado ao sonho, temos que tomar muito cuidado com isso. Não dá para imaginar que um planejamento encarnatório seja dobrado, seja cumprido a partir daquilo que o sujeito sonhou e foi identificado por uma outra pessoa que tem uma vivência totalmente fora da realidade muitas vezes. Temos que tomar um cuidado muito grande. Os sonhos são verídicos no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como dissemos, é uma lembrança. Enfim, outras vezes pode ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento num outro lugar a que a alma se transporta. Não tem nada a ver com a gente. Não tendes inúmeros exemplos em que pessoas aparecem em sonho e vêm avisar seus parentes ou amigos sobre algo que lhes acontece? O que são essas aparições senão a alma ou espírito dessas pessoas vindo comunicar-se com vossa alma? Quando adquiris a certeza de que aquilo que viram realmente aconteceu, isso não é uma prova de que a imaginação não teve influência, sobretudo se o acontecido não fazia parte do vosso pensamento durante o estado de vigília? Você sonhou com uma coisa que você não tinha nem pensado e aquilo aconteceu. A probabilidade de ser real o sonho é muito grande. Você sonhou um absurdo que não tem nada a ver com a sua vida. Não tem nada a ver com a sua vida porque você pode ter estado em outro lugar. Pode ter estado ouvindo alguém que precisava desabafar, que estava fora do corpo também, encarnado como você. Ou que poderia estar desencarnado numa situação difícil. Você pode ter ido para um umbral, você pode ter ido para uma colônia espiritual, você pode ter sido levado para um ponto de resgate, pode ter sido levado até para um planeta diferente, por que não? Dependendo da sua evolução. E aí não teremos analogias, não teremos comparações para saber o que aconteceu, e esses sonhos são desconexos, ou então sequer tem similaridade com dentro do nosso cérebro, e aí eu simplesmente não me lembro. Fábio, mas eu queria muito sonhar com a minha mãe, sonhar com o meu pai, que já desencarnaram e tal. De repente você até sonhou, ou seja, já esteve com eles durante a emancipação da alma, durante o sono físico. Por que você não se lembra? Talvez porque eles não estejam exatamente como eram no momento que você os conheceu. Se eles estiverem num umbral diante de um grande sofrimento, desfigurados, muito provavelmente você não vai reconhecê-los. Não vai ter essa analogia, essa comparação no cérebro para poder entender do que se trata. Eles podem também estar numa colônia espiritual muito bem, já numa forma muito mais tranquila, com uma calma diferente, com uma maneira de ver o mundo diferente, de ver vocês e o relacionamento de vocês de uma forma diferente, muito mais sublimada, muito mais espiritualizada, e isso também faz uma diferença muito grande naquela comparação, naquela ideia que que nós temos dos nossos pais, que sempre são equivocadas. Os nossos pais fizeram o melhor possível dentro da situação que eles tiveram para fazer. Isso se esforçaram. Estamos falando de pais que se esforçaram para fazer o melhor. Acharam que era o certo naquele momento fazer daquele jeito e fizeram. Não estamos falando de pais preguiçosos que simplesmente levaram a vida porque estavam malzinho, porque não estavam felizes com a situação que se encontravam, então pouco se lixaram para os filhos. Isso é outra situação. Estou falando aqui de pais que se esforçaram, que por mais que eu reclame, que eu acho que é ruim, que não serviu, fizeram o melhor possível dentro da condição do que tiveram para fazer, das condições que tiveram para fazer. Aí no plano espiritual estão numa outra forma, numa outra situação, e aquele meu ranço, aquela minha dificuldade, aquela minha reclamação constante dos pais já não bate mais, aquela ideia dos meus pais já não bate mais com os pais que estão no plano espiritual superior. Não me lembro também deles, porque não há comparação no cérebro, não há
analogia no cérebro, percebeu? Então, conhecer o plano espiritual e saber como se dão as coisas no plano espiritual, como são as coisas de fato no plano espiritual, cria na minha mente condições, no meu cérebro, condições para que quando eu voltar para o corpo, aquilo que eu senti, aquilo que eu vi, aquilo que eu captei, aquilo que eu percebi naquela situação, tenha similaridade, tenha analogias, tenha comparações com aquilo que eu vivenciei, com aquilo que eu vivi. Então perceberam a diferença? Então eu preciso saber o que está no plano espiritual, porque mesmo aquela pessoa que eu amo muito, que desencarnou, e eu me encontro com ela, se ela estiver diferente da situação que eu achava que ela era, né, que eu entendia que ela era, não vou me lembrar dela quando acordar, quando meu corpo acordar. Para eu me lembrar, eu tenho que ter comparações no meu cérebro, eu tenho que saber como essas pessoas podem estar, como que elas se comportariam, etc, etc, etc. Estudo, é isso que precisa. Estudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, já dizia Jesus, e a gente precisa entender que isso é a mais pura verdade. E essa verdade que liberta é o conhecimento que me liberta da ignorância, via de regra. Tá bom? É isso. Sou Fábio Pereira. Amanhã tem mais Gotas de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.